Olha, Luísa, eu tive dois problemas, dois. Primeiro, no fundo, aí você está vendo alguns livros, né? Aqui é uma parte da biblioteca. E teve uma insurreição desses livros depois do voto do Fux. Eles saíram correndo, queriam terminar no Irajá, porque lá existia uma paras, tá? Com uma guilhotina cortadora de papéis, todos queriam se suicidar. Então, eu aqui quase paralisado, espantado com o caradurismo do Fux. Mas isso a gente vai falar, tá? Vamos tratar aos poucos. Eu queria te fazer uma proposta, professor, que talvez como foi um voto, como a Luísa bem pontuou, longuíssimo, eu acho que a gente pode talvez separar em alguns tópicos para analisar, né? Ele iniciou o voto dele tratando das questões preliminares, em que me parece que ali sim, naquele momento, ele realmente equacionou de várias maneiras algumas das preocupações das defesas, né? E acolheu, se eu não me engano, todas elas. E algumas delas que têm realmente causado bastante debate no meio jurídico, né? O senhor mesmo que já esteve aqui conosco outras vezes, vem pontuando algumas delas. Eu acho que talvez a gente possa começar por aí, antes de entrar na parte do mérito, que aí sim realmente os teus livros, como o senhor descreveu, ficaram um pouco confusos. Mas vamos tratar das preliminares. Tem duas em particular que eu acho que nos interessam muito. A primeira sobre a competência do próprio Supremo, e, em particular, da turma, né? O ministro Luiz Fux argumentou, contrariando uma posição que ele mesmo já tinha tido quando do julgamento do primeiro réu do 8 de janeiro, em que ele havia concordado com a tese do Alexandre de Moraes de que o foro era o Supremo Tribunal Federal. Agora ele reviu isso e chamou isso de evolução de seu entendimento. Quem é crítico a ele fala em incoerência, quem concorda com ele fala mesmo numa questão de evolução. Eu queria ouvir o senhor sobre, primeiro, o que o senhor acha do foro e, segundo, dessa evolução de um entendimento de um juiz, né? Se isso é comum, se isso é aceitável ou se isso causa inseguranças jurídicas, pode causar inseguranças jurídicas. Olha, todos ficaram muito animados quando ele começou. Evidente, se faz a separação, tá? Primeiro se cuida da forma, ou seja, as questões processuais, geradoras de nulidades, e depois se vai à questão de fundo, a pretensão de punir, que é o mérito. Então ele separou, e como ele é um processualista, o Código de Processo Civil, que está em vigor, foi obra elaborada pelo Fux. Então, ele é um processualista de respeito, como processualista. E então, todo mundo ficou muito animado com a questão, que é uma questão básica, né? Saber se um juiz é competente, porque tem o princípio constitucional, que é uma garantia pétrea, do juiz natural, que é aquele que é pré-estabelecido pela lei, para julgar a causa, para que não seja um juiz de pronto, ad hoc, para o ato. Então, existe essa garantia. E o Fux começou dizendo que o Supremo Tribunal Federal não tinha competência para julgar o caso. E ele levou, Flávio, o bastão mais adiante. Quando ele disse isso, evidentemente que se a gente usa a imagem de um campo de futebol, é como se fosse um gol e a torcida bolsonarista ficou em pé, né? Mas e ele levou o dardo mais adiante, dizendo, olha, isso é nulidade. Nulidade absoluta. Quando alguém fala
e tecnicamente em nulidade absoluta, o equivalente, o sinônimo, é a inexistência. Então, tudo isso é nulo, é inexistente à luz do direito. O direito das costas, tá? Vira, fala, não, isso é tão absurdo que é inexistente. Então, ele foi a esse ponto. E veja, a gente tem que... É uma questão polêmica. Ninguém tem isso como de clareza solar, não. Então, começou por aí. E como se... Vamos dar um passo atrás. Olha, o Supremo não se podia falar em foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, porque o Bolsonaro não tem mais, os outros não têm, ali só o Ramagem, me parece que tem ainda, é deputado federal. Mas também os atos dele estão sendo julgados antes dele assumir, então ninguém tinha foro. Então, era esse ponto. Então, por que o Supremo abraçou isso? Porque, e aí está uma razão jurídica... Professor, desculpa a interrupção, mas só para eu entender esse trecho exatamente do foro, porque assim, o inquérito da Polícia Federal e a denúncia da PGR fala de um processo de tentativa de golpe que se iniciou em 2021, quando o Bolsonaro ainda estava no cargo. Então, assim, foi um processo longo de 2 anos e mesmo assim a compreensão é de que ele não tinha esse foro de prerrogativa de função? Sim, ele não tem mais, acabou o mandato dele. Então, mesmo que o crime tenha sido cometido durante... Espera, eu não escutei, Luísa, desculpa. A minha dúvida embora ele não tenha mais agora, o crime foi cometido durante, que é uma questão que está surgindo aqui no chat também. Então, mesmo assim, o foro de prerrogativa de função, uma vez que... Mas veja bem, eu só tô colocando que não é questão de foro de prerrogativa de função. E qual é a questão e por que o Supremo... O Supremo afastou isso, não se discutiu isso. O que tem é nas redes sociais, os bolsonaristas falando em primeira instância, em primeiro grau de jurisdição, mas não teve uma. Ninguém... A questão a discutir não era essa. A questão a discutir e que o Supremo colocou, e os juristas constitucionalistas colocam bem, é o seguinte: primeiro, são crimes, a lei é nova, foi para o Código Penal em substituição à lei antiga, tá, de segurança nacional, mas continua uma lei específica que assegura o Estado democrático de direito, preserva a democracia e estabelece os crimes contra o Estado. Então tem essa lei nova, lei especial, que era uma lei que foi para o Código Penal. Não se fala mais na antiga Lei de Segurança Pública, que era uma lei para garantir a ditadura. Tá? Então, agora não. Agora nós temos uma lei que garante o Estado democrático. Ora, de quem é a competência, quem é o guardião do Estado democrático, evidentemente que é o Supremo. Então, o Supremo é que tem que cuidar desses crimes, até porque não se decida de um jeito em primeiro grau, um recurso em segundo e etc. Não, o guardião tem que estar atento ali. E, então, a competência é do Supremo. Então, nesse particular, o Fux errou. Se chamar o VAR, o erro está aí. Agora, outra coisa que foi colocada e que é importante, o Fux falou, olha, isso, além de não ser do Supremo, jamais seria da primeira turma, mas sim do plenário. E aí, evidentemente, que ele acertou em cheio, acertou. Por quê? Ora, se a questão é constitucional, de guarda da Constituição, evidentemente que é do colégio, do colegiado, do tribunal, questão importantíssima, então a competência é do pleno.
Aí se veio com a história de que o regimento interno do Supremo estabelece que questões criminais são da competência das turmas e não do pleno. E essa é uma questão criminal, mas atenção, essa não é de um crime comum de Código Penal, mas sim de um crime de preservação da Constituição. Então, não é da Câmara, não pode ser, da turma, não pode ser da turma. A necessidade de ser do colegiado. Então, o Fux acertou por aí. Agora, outro ponto é o do cerceamento de defesa que ele coloca no voto. O Flávia, que tal você receber para fazer uma entrevista daqui meia hora, não sei quantos 1000 terabytes, ou seja, para se ter ideia, bilhões de folhas para você preparar uma entrevista daqui meia hora. Evidentemente que, como dizia o poeta romano Horácio, tudo tem que ter modus e rebus, tem que ter adequação, temperança. E o que aconteceu aí? Os advogados, os juristas chamam de... usam uma expressão data, que é já do mundo da informática, dump. Ou seja, quando se despeja um monte de provas e se dá um prazo muito curto para a defesa se movimentar ou examinar. Ora, o princípio constitucional nosso e universal de direito natural, qual é que é? Da ampla defesa. Ampla defesa. E, então, que teve esse problema, que a defesa ficou prejudicada, ficou. Porque, como disse o advogado do Bolsonaro, aliás, bem disse, ele é um técnico, ele falou, olha, eu não conheço tudo, não deu para conhecer tudo. Ora, isso em termos de... Não estou dizendo que ele tenha o que tem lá, não, podia não ter nada, tá? Mas não interessa, é o acesso, é a ampla defesa. Então, nesse particular, houve sim cerceamento. E mais do que isso, e volto ao ponto principal, foi feita uma apuração. O Moraes disse no voto, não, tudo o que diz respeito à denúncia, as provas foram apresentadas. Ora, o Moraes conduziu, fiscalizou, e a Polícia Federal à frente, uma investigação que produziu um monte de provas. E o Ministério Público, o que fez? Selecionou essas provas. Como lhe cabe, né? O Ministério Público cumpriu... Sim, mas só para eu entender se... É o papel do Ministério Público justamente selecionar provas, né? Tá. Sim, selecionar. Mas o que ele desprezou não pode ser omitido da defesa. Ele pode ter pego um documento A que fala de um crime com autoria e etc. Mas, em tese, podem existir naqueles trilhões de documentos outros documentos que digam outras coisas. Perfeito. Então, a defesa tem que ter também outro princípio constitucional, paridade, igualdade. E veja, o Ministério Público não separou os documentos, né? E o resto? O mesmo acervo que foi para o Ministério Público para ele separar, para ele escolher, deveria, e não foi, ser levada à defesa.
Então, está muito claro o julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados militares pela tentativa de golpe de Estado já começou. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena, assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.